Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Souza de Literatura e estarei aqui para conversar com vocês sobre uma obra importantíssima da história da literatura brasileira, que é exatamente a obra O Cortiço, de Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo. É muito importante que nós consideremos a época da obra. É muito importante esta contextualização da obra. A obra representa exatamente o final do século XIX no Brasil, mudanças sociais e uma característica de época que é exatamente a visão naturalista. Surgida em 1881, junto com exatamente o realismo de Joaquim Maria Machado de Assis, a visão naturalista é uma visão que extrapola um pouco mais as características da visão cientificista dessa segunda metade do século XIX. A obra O Cortiço, de 1890, de Aloísio de Azevedo, mostra exatamente esta caracterização, mostra exatamente esta visão mais próxima dos valores que na época se levava em consideração. Como, por exemplo, a visão determinista, né? O dado determinista da sociedade, né? Ou seja, as pessoas estavam determinadas. O grito do sangue, o grito da carne, o desejo, né? O pecado. Isso são valores característicos, pecado entre aspas, esses são exatamente os valores que esta ciência deste momento caracteriza. Né? Essa visão naturalista vinda de Europa, né? Principalmente vindo de França, né? da obra característica de Gustave Flaubert, que faz nascer a visão realista, né? Caracterizada pela psicologia machadiana, mas Émile Zola traz também em O Germinal esta visão do germinar, né? Esta visão daquilo que vem de dentro, que é o grito interior do ser, contrastando exatamente com a visão psicológica freudiana que Joaquim Maria Machado de Assis traria. Bom, na literatura brasileira, então nós temos aí esta obra caracterizada dentro desse momento, né? E O Cortiço, na realidade, seria uma representação do Brasil de então. Né? Seria esta grande representação do Brasil de então. Tem aqui alguns apontamentos. Né? O Cortiço de Aloísio Azevedo, de 1890, é muito bem recebido pela crítica. Né? A crítica o recebe muito bem, né? e inclusive faz frente à obra de Joaquim Maria Machado de Assis. Bom, mas a obra composta em 23 capítulos é muito importante que você observe que retrata a vida das pessoas em uma habitação coletiva que era uma característica da época no Rio de Janeiro. Essa aqui ficava em Botafogo, né? São as famosas cabeças de porco, né? Que nestas antigas moradias coletivas era muito comum que se colocasse, né, a cabeça de um porco, né? Que caracterizava a propriedade, inclusive, do Conde D. Né? O Conde D é esse mesmo, o marido da princesa Isabel, né? O famoso Conde D, ele era dono de várias cabeças de porco, né? Que tinha lá. Daí, hoje já não se usa mais essa expressão, mas antigamente as habitações coletivas, que eram muitas, né? E hoje transformadas nas famosas favelas, né? Evidentemente eram chamadas de cabeça de porco, né? Devido a essa caracterização de época do nosso querido Conde D. Né? Então, O Cortiço situado na cidade do Rio de Janeiro. É importante que nós observemos a localização. A cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Essa obra marca, evidentemente, o naturalismo no Brasil, né? Toda essa visão naturalista no Brasil, e que nós vamos encontrar em outras obras importantes também, como a de Raul Dávila Pompeia, ou Ateneu. Bom, essa escola, já disse, mas vou repetir, tentava comprovar as teses, né, cientificistas, científicas,
por meio de seus personagens, né? Por meio dessas características. Então, esse envolvimento dos personagens, né? Você percebe que alguns personagens de O Cortiço, e você deve ter visto aí, pela peça, exatamente elas vivem da carne, né? O sem camisa, né? As saias curtas, os decotes exagerados. Isso demonstra exatamente esse lado bastante interiorizado da alma, do desejo, né? Aquilo que em outras escolas literárias talvez chamássemos de pecado. Né? Muito bem, é um romance de tese, logo, né? Então o Cortiço, como romance de tese, ele mostra exatamente o comportamento desses personagens. E é, obviamente, influenciado pelo meio. Há uma característica fundamental, que é fruto do meio. Bom, quem nasceu no Cortiço, onde a maioria das mulheres eram prostituídas, evidentemente só pode acabar prostituída. Por quê? Porque é fruto do meio. Fruto do meio são características, né, de uma época, são características de um momento. Tá? É muito importante, melhor dizendo, que não se perca a ideia no tempo, porque nós temos esta mania de perdermos a ideia no tempo. Isso foi em 1890, hoje não acontece mais. Acontece sim. As coisas acontecem como aconteciam em 1890 e acontece hoje. Tá, podemos dar outras denominações, mas as características, sem sombra de dúvida, são as mesmas. Legal? Muito bem, ótimo. Então, como o Cortiço é um romance de tese, ele tenta provar essa tese, né, de que o meio, de fato, influencia pela raça, pelo momento histórico, né, em que tudo se insere. Né? A mistura de raça, né, serve para a degradação humana. E isso é uma tese da época. Isso é uma tese da época, de segunda metade do século XIX. Aliás, final da segunda metade do século XIX, já que é a obra de 1890. Né? Portanto, a obra tece diversas críticas, né, às diferenças sociais. Né? Ela vai criar, e se você parar para observar, nós temos aí exatamente uma caracterização muito moderna, né, porque ainda se discute elementos como tais. Né? Uma obra que apresenta um narrador em terceira pessoa. Aparece um narrador em terceira pessoa. Pela peça você observa que esse narrador em terceira pessoa está no ar, né, pelas sensações dos personagens e os movimentos dos personagens. Então, mas para você que está trabalhando exatamente para uma outra visão, por exemplo, prestar um concurso que seja, é muito importante que você observe que a obra é narrada em terceira pessoa. Esta caracterização da terceira pessoa fica claro pela onisciência e onipresença exatamente do narrador. Então, é muito importante, né, que aquele que narra penetre na mente, nos pensamentos de todos os personagens, sabendo de tudo que passa. Portanto, ele é um narrador onisciente, onipresente. Ele conhece todas as características de todos os seus personagens. Isso são elementos fundamentais para que você consiga entender isso daí. Bom, quando se trata de uma adaptação para o teatro, você observa que está no ar, né? A narrativa em terceira pessoa está no ar, porque os fatos vão acontecendo independentemente de que alguém narre ou de que alguém demonstre, agora que apresente um narrador extra-palco que venha dizer, olha, o personagem tal. Não, as coisas vão se sucedendo. E é muito interessante que quando essa representação apresenta uma certa musicalidade ou uma trilha sonora, essa trilha sonora funciona como narrador, né, em terceira pessoa, e que vai alinhavando exatamente todos os detalhes e todas as características de cada personagem, de cada cena dentro do contexto. Isso é muito importante para que você que aí está a observar, você que aí está a assistir, você que aí está a estudar, evidentemente, construa na sua cabeça esta visão mais ampla, né, de representação, de leitura, né, ou releitura do contexto da obra de Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo. Muito bem. Ótimo. É importante que se observe, né? É importante que se observe esse tão poderoso narrador, né,
que ele julga, comprova e reprova exatamente todos os valores, né? Então, o momento histórico, a ação dos personagens, né? Tudo isso está evidentemente ligado a um contexto de história, que é a história da literatura, né? Ou seja, dentro do parâmetro claro da visão naturalista. Certo? Muito bem, ótimo. O tempo da narrativa. Outro elemento importante. Em O Cortiço, o tempo é linear. O que é isso? Ele corre cronologicamente, né? Tem um início, um meio e um fim. Embora sejam mencionadas datas, né? Apreende-se desta ideia toda, entende-se dessa ideia toda, que a história se passa no Brasil no final do século XIX. Bom, é importante que toda vez que você for assistir uma peça, que você for ler um livro, que você for analisar alguma coisa, que você observe contexto. Qual é a época que nós podemos chamar de tempo, né? O contexto nós podemos chamar exatamente do tempo da narrativa. Então é um tempo linear, ele corre linearmente, né? Não é tempo que volta no passado ou avança no futuro, não. Ele segue tempos e tempos e tempos e tempos. Legal? Muito bem, ótimo. Isso é um fato a ser observado. Então nós já temos o narrador, já temos o tempo da narrativa e o espaço da narrativa. Muito importante que observemos este lado do espaço da narrativa. Ora, a obra explora dois espaços. O primeiro é o cortiço, um amontoado de casas, né, desorganizadas, onde vivem os pobres. Representa a promiscuidade, né, das classes mais baixas, e é uma das primeiras vezes em que essas classes mais baixas são representadas dentro de um contexto da obra literária, né? Muito bem. E a mistura de raça funcionando como um organismo vivo, um organismo biológico. Então, já comece a observar que o cortiço tem vida própria. Ele, cortiço, por si só, já é um personagem. Aloysio abre a obra dizendo que o cortiço acordava por volta das 5 horas da manhã, abrindo a sua infinidade de portas e janelas, como quem desperta exatamente depois de dormir 7 horas de chumbo. Ou seja, o cortiço, que é uma visão metafórica, porque cortiço, parede, essas coisas não acordam, obviamente são inanimadas, mas ele quer dizer que esse organismo vivo tem outros organismos vivos dentro de si, abrindo a sua infinidade de portas e janelas, como quem desperta depois de dormir 7 horas de chumbo, significava que esses micro-organismos dentro desse organismo maior também despertavam e começavam a se movimentar. Tá? Muito bem, isso é um dado cientificista. Então você não pode esquecer que o cortiço em si, né, ele já é um personagem, com outros personagens inseridos. Então, um corpo biológico. Isso é muito interessante que observemos dentro do contexto da obra. Né? E esse organismo vivo biológico, né, está lá exatamente a pedreira e a taverna do personagem central João Romão. Né? Do personagem central João Romão. Ora, o segundo espaço é a casa dos Miranda, né? É o sobrado dos Miranda, que é, veja bem, cortiço e sobrado, a oposição sobrado e cortiço. A oposição riqueza e pobreza. Tá? É muito interessante que observemos que a todo bairro dito nobre está acoplado exatamente um bairro pobre. Tá? Não existe riqueza sem pobreza, não existe pobreza sem riqueza, já discutia Aloysio de Azevedo, e por mais que sejam opostos, se integram, né? Se integram, porque o pobre precisa do rico e o rico precisa do pobre. Né? É uma característica típica das visões representadas pela própria burguesia. Bom, como eu dizia, o segundo espaço é exatamente o dos Miranda, né? O sobrado de Miranda, né? Que fica ao lado do cortiço. Então, lado a lado. É muito interessante que se observe esta análise e que se sinta essa característica dentro da sociedade brasileira, onde você observa exatamente nada mais e nada menos do que um bairro, como um bairro nobre em São Paulo do Morumbi, onde está encravado exatamente Paraisópolis. Né?
que é um bairro absolutamente pobre, né? É aquilo que nós poderíamos chamar de favela. Muito bem. Então, a oposição Sobrado Cortiço, né? Representando o Miranda, exatamente esta burguesia ascendente do século XIX. Né? É a burguesia ascendente do século XIX. E esses espaços fictícios, né, lado a lado, geram uma mistura de raças e de interesses. Né? Um jogo de interesses, que são enquadrados no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Como eu já lhes disse, isso acontecia no bairro de Botafogo, onde existia uma série infinda de cabeças de porco, ou seja, de cortiços, né? Evidenciando a exuberante natureza do local, né, que tinha também, né, e o meio, que é absolutamente determinante. Então nós já temos o narrador, terceira pessoa, o tempo, que é narrado exatamente cronologicamente, né, o tempo linear, o espaço da narrativa, o cortiço, a pedreira, a taverna, e o sobrado dos Miranda dentro de um espaço maior, que é exatamente o bairro de Botafogo. Né? O bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Muito bem, ótimo. Isso são características importantes. Agora, é muito importante, né, que nós observemos aqui, né, os personagens. Né? Esses personagens, por exemplo, você viu aí nas suas leituras e observações e assistindo dramatizações, João Romão, como eu lhe disse, é exatamente, né, um dos personagens, ou, quiçá, o personagem mais importante dentro desse contexto. Né? Suas personagens dentro do contexto da obra, são psicologicamente superficiais. Por quê? Veja bem, você tem o naturalismo, que é cientificista, você tem o realismo, que é exatamente psicológico. Estão convivendo numa mesma época. É claro que isto vai se interpenetrar, mas digamos assim, que o naturalismo apresenta 80% de análise cientificista, tá? E 20% de visão psicológica. Porque todos os personagens de Aloysio terão esse dado psicológico, mas é superficial, eles não estão preocupados com esse pensar, mas com o agir, né? Com o agir, com o vivenciar, com o estar vivendo exatamente. Né? Então João Romão é talvez o personagem central. É um português capitalista que veio ao Brasil com o único intuito de enriquecer, né? De modo exacerbado. Ele não interessa. Ele seria assim mais ou menos um personagem maquiavélico. Não interessam os meios, interessam os fins. Como ele vai chegar à riqueza não importa. Né? Se é, por exemplo, trapaceando ou se é, por exemplo, de maneira lícita. Não importa. Ele quer chegar exatamente ao seu objetivo, que é exatamente a riqueza. Portanto, ele faz de tudo. Ele representa esse capitalismo explorador, capitalismo selvagem, né? Personagem privava dos luxos para guardar dinheiro, gastando apenas aquilo que era essencialmente necessário ou aplicando para ganhar mais dinheiro. Mas jamais esbanjar dinheiro. Né? Foi assim que ele começou a compra do terreno para construir o cortiço, a partir de uma venda que ele herda de um patrício, uma vez que ele veio ao Brasil com o único intuito de enriquecer. É muito importante que se comente esse dado, né? Porque outros personagens, inclusive da literatura portuguesa, essa de Queiroz mostra bem isso em O Primo Basílio, nós temos aí nada mais e nada menos do que o Brasil visto como Eldorado, né? Ou seja, vamos para o Brasil para enriquecer, vamos para o Brasil para ganhar dinheiro, vamos ao Brasil para vivenciar e explorar aquilo. Né? Ou seja, a ideia que já vinha desde os tempos de Cabral, né, de descobrir algo para, evidentemente, extrair algo que seja vantajoso para a coroa portuguesa. Esta ideia continuou e, olha, eu lhe digo que avançou pelo século XX por muitos anos. Né? Por muitos anos. Né? Lembro-me eu que lá pelos anos 60 isso ainda acontecia no Brasil. Tá? Muito bem. Ora, se eu lhe disse que João Romão não tinha escrúpulos para ganhar dinheiro, ele vai explorar, por exemplo, a Bertoleza, né? Uma negra escrava foragida, né? Que ele não tem dó.
ele vai explorar, ele vai prometer para ela liberdade, vai prometer para ela carta de alforria, e ela vai trabalhar para ele sendo uma empregada, sendo uma serviçal de cama e mesa. Né? De cama e mesa. É muito importante que se discute, dentro do contexto da obra de Aloysio de Azevedo, que a Bertoleza fez 3 abortos. Espera aí. Aloysio de Azevedo já discutia esse contexto na segunda metade, no final da segunda metade do século XIX? Pois é, e ainda estamos discutindo. Né? Muito bem, ótimo. Né? É esta quitandeira, que é uma escrava foragida e que vai trabalhar exatamente, né? Fazendo trabalho escravo, óbvio, né? E servindo ao seu senhor, né? Seja na cama, seja na mesa. Muito bem, Bertoleza, segunda grande e importante personagem dentro desse contexto. Né? Ela acaba por suicidar-se, né? Ela suicida-se exatamente porque João Romão, depois que atingiu o estágio maior e já é, não é, comprometido com a filha dos Miranda, evidentemente ele não pode ter esse passado na sua vida. Esse passado lhe é muito ruim. Então, exatamente o que ele faz? Ele vai exatamente devolvê-la ao antigo dono. Denuncia onde ela está, e, evidentemente, o dono vem buscar. Era a regra do jogo. Era uma propriedade dele. Ele tinha seu direito nesse ponto, né, pelas regras do jogo de então. Aí ele foi buscar, e ela, obviamente não aceitando essa volta ao cativeiro, ela evidentemente se suicida com a faca com a qual limpava peixe na cozinha. Muito bem. Ora, a terceira grande personagem é, sem sombra de dúvida, o Miranda, né? Que é um português que vem ao Brasil, né? Que veio para o Brasil e mora em um sobrado do lado. Tá? Ele vai receber o título de barão, né? Ou seja, ele vai ser exatamente um nobre depois, né? Portanto, vizinho rico de João Romão, e que representa exatamente esse lado burguês, né? É o lado da burguesia. É muito interessante que o Miranda, casado com a Estela Miranda, né? A Estela era a alegria do quarteirão, digamos assim, né? numa linguagem mais simplória. Ela era a festa, quando saía à rua, ela atraía o marido, né? E o marido sabia disso. Agora, por que ela não vai, ele não vai tomar nenhuma atitude? Ele não vai tomar nenhuma atitude porque quem detinha realmente o dinheiro era a Estela. Então, exatamente, ele não vai querer misturar, né? Ele não vai querer perder, melhor dizendo, ele não vai querer perder essa pouquinha. Concorda comigo? Então, evidentemente, passa o diabo na mão dela, mas não entrega o osso. Né? E isso nós vamos observar, portanto, no contexto da sociedade brasileira, quando da chegada dos italianos aqui, também por esse período no final do século XIX e início do século XX, né, em que o pessoal acabava se misturando o pessoal da Avenida Paulista acabava se engraçando com as mocinhas do Bexiga, né, hoje Bela Vista, bairro importante em São Paulo, próximo à Avenida Paulista, né, e que, evidentemente, essas mocinhas acabavam casando com esses senhores e sofriam o diabo, né, eram traídas, né, maltratadas e tal, mas não perdiam, né, a chance de uma ascensão social. Né? Se ela passou mal, a próxima geração, principalmente dos filhos, será muito melhor. E assim houve esta ascensão. Bom, mas essa é uma outra história. Né? Jerônimo, né? Jerônimo é outro personagem importante, né? Que é o português, que também vem ao Brasil, né? E vai começar a trabalhar na obra, né? Do nosso João Romão, né? Na obra do João Romão, que é a pedreira do João Romão. Muito bem, que é o Jerônimo. E, evidentemente, qual é o objetivo dele vir ao Brasil? É enriquecer. Ele traz consigo a Piedade, a esposa, né? Figura típica da mulher europeia, né? Não é muito caracterizada pela sua sisudez e religiosidade e, evidentemente, ela era bastante, assim, recatada, né? Bastante recatada. É a Piedade. Agora, ao chegar aos trópicos, Jerônimo encontra Rita Baiana,
outra importantíssima personagem dentro da história. Rita Baiana, que representa essa licenciosidade, né? Este calor, este fogo do corpo, né? esse banho de desejo da alma tropical, né? Rita Baiana, mulher liberta, né? Mulher livre, né? Mulher independente, né? Namorava o Firmo, né? Um grande capoeirista, que mais tarde será morto pelo próprio Jerônimo, num golpe de sorte, diga-se de passagem. Mas a Rita Baiana, sensual, né? era a figura sensual do cortiço, né? E que representa esse lado sensual, a sensualidade dos trópicos, a sensualidade da mulher brasileira. Não gostaria de traduzir desta maneira, né? A sensualidade da mulher brasileira. Né? Não soa muito bem, não é um negócio muito interessante. Né? Que dá uma ideia de que a mulher brasileira é licenciosa. Não. A mulher brasileira é recatada como qualquer outra. Só que nós vivemos nos trópicos, então há uma liberdade de expressão e uma liberdade no vestir, tá? no se apresentar exatamente dentro desta visão, dentro desse contexto. Muito bem, ótimo. Né? Como o Firmo, eu já lhe disse, é um mulato perigoso, né? Era um mestiço perigoso, né? Que se envolve com Rita Baiana. E que, na disputa de Jerônimo com o Firmo pela Rita Baiana, num golpe de sorte, o Jerônimo mata o perigoso capoeirista Firmo. Muito bem. E óbvio, fica com a Rita Baiana. Né? E aí você vai encontrar, né, várias outras figuras importantes, a raia miúda, o pessoal que vivia ali dentro do contexto do cortiço. É importante que observemos uma outra personagem, que é a Pombinha, nascida e criada no cortiço. Pombinha, nascida e criada no cortiço, é exatamente o grande exemplo de fruto do meio. O grande exemplo do fruto do meio. Por quê? Ela nasceu num cortiço onde a maioria das mulheres, 90% das mulheres, eram promíscuas, eram prostituídas. Obviamente, ela nascida no cortiço, só poderia acabar uma prostituta, pela visão naturalista determinista, uma vez que ela seria fruto do meio. Uma das maiores características dentro da visão naturalista. Ora, observe você então que a nossa querida Pombinha, criada ali, era, né, a flor de lótus, né, era a rosa mais pura, nascida naquele lodo. Tá? Nascida exatamente ali, naquela água mais turva. Mas o cortiço em si abraçava a Pombinha. Defendia a Pombinha, defendia esta pureza da Pombinha, né? Ou seja, ela iria sair dali para casar, né? Para casar exatamente, casar virgem, se bem que ela teve uma conversinha assim meio atrás do muro com um dos primos. Mas isso não ficou muito claro se houve ou não houve algo a mais, senão aquilo que nós hoje chamaríamos de uma ficada. Né? Uma simples ficadinha, uns beijos. Mas fica no ar. Mas a Pombinha, evidentemente, fica noiva, né? Aparece alguém que quer casar com a Pombinha, e isso faz com que o cortiço, né, fique todo orgulhoso da sua menina. Vai casar virgem. Oh, meu Deus do céu, né? Não vai se amancebar com qualquer português que aparecer por aí. Não, ela vai casar. Né? Mas o mais interessante disso tudo é que esse casamento é o passaporte para a saída da Pombinha do cortiço. O cortiço a Pombinha vai se livrar do cortiço. Né? O cortiço será o passado da Pombinha. Então, exatamente, a mãe anseia o casamento, porque também para ela seria o passaporte, uma vez que ela ia morar com a filha e o genro. Né? Então, isso é muito importante que se observe. Né? Tá, mas aí, evidentemente, a Pombinha, que era, né, uma moça recatada, né,
para os padrões do cortiço, evidentemente, a mãe orgulhosa de que agora ela vai se casar, né, e será uma cerimônia normal, e não será pura e simplesmente um ajuntamento, um amancebamento, ela vai casar. Então ela precisa contar isso para a prima e madrinha da Pombinha, né, a Leonie. E as duas fazem uma viagem, né, longa, cansativa, de trem da época, né? E aí, evidentemente, ao chegar lá, ela vai contar para a Pombinha, né? Vai contar para a Leonie o fato inusitado. Só que a velha já chega um pouco cansada da viagem e senta para descansar um pouco e dá uma cochilada. Então, a Leonie aproveita exatamente essa situação para poder, digamos, seduzir a Pombinha. A Leonie era uma prostituta famosa, né? E, evidentemente, tenta seduzir a Pombinha. E a Pombinha, apesar das resistências, acaba cedendo. E a Leonie, posteriormente a tudo isso, vai começar a vender a Pombinha aos grandes homens, aos nobres da corte, porque ela passa a ser aquilo que nós hoje chamaríamos de escort girl, né? Uma acompanhante de luxo, né? Porque afinal de contas a Pombinha ela não era uma menina perdida, era uma menina que se perdia nesse momento, mas não era uma menina já perdida. Então, evidentemente, isso custa caro. A Leonie vai lucrar sobre isso. Evidentemente, e ela gostou também das carícias da prima, né? Então as duas começaram a trabalhar junto. Ou seja, eu lhe disse lá na frente, ou melhor dizendo, lá atrás, que a Pombinha era fruto do meio. Sim, ela vem do meio, onde a maioria das mulheres eram prostituídas, ela só poderia acabar prostituída. Fruto do meio. Fruto do meio. Sabemos que isso não é real 100% hoje, mas existe uma grande caracterização aí, uma grande gama de verdade dentro desse contexto. Não é verdade? Tu sabes, né? Tu vives, tu olhas, tu observas exatamente a vida, então tu sabes perfeitamente do que eu estou a dizer aqui para você. Não é verdade? Muito bem, ótimo. É muito importante que se observe a obra naturalista e se traga esta obra naturalista para a realidade. E que se analise esta obra com a visão da realidade. Se a dramatização aproxima isso da realidade no exagero dramático, é bem verdade, mas esse exagero dramático é exatamente para que reforce o pensar, o refletir sobre o contexto do que foi visto, do que foi apresentado, do que foi dramatizado, do que foi lido, do que foi escrito um dia por um escritor. É assim que você vai observar e entender esses contextos todos, né? Seja no teatro, seja na literatura a literatura lírica, né? A literatura lírica da leitura em si, né? Seja poesia ou prosa, né? E aí você vai encontrar, por exemplo, o grande Fernando Pessoa em Mensagem, o grande Fernando Pessoa em O Marinheiro, né? E adaptações dentro desses contextos, como o de Graciliano Ramos, né? Em várias obras dele dentro desse contexto, onde apresenta essa visão naturalista, fruto do meio, vidas secas, né? Ou como em a história de Luiz da Silva, né? Em Angústia, que passa exatamente pelo lado psicológico e também pelo meio. Então, isso tudo que nós estamos falando, isso tudo que você viu na peça de teatro, isso tudo que você leu no livro, isso tudo que você assistiu em aula, isso tudo que você viu no cinema, existe exatamente do seu lado. E essas características todas estão aqui para mostrar para você exatamente, observar o que há à sua volta. Muito bem, ótimo, né? É muito interessante que se observe essas caracterizações dentro do contexto da obra. Né? Bom, aí nós temos exatamente, né, que o João Romão e o Miranda se opõem, né, há uma disputa por uma questão de terras, né, de muro, para falar a verdade, né, que é travado pelo taverneiro, né, que é um pedaço de terra, né, que o Miranda quer comprar, porque ele não quer pobre perto dele, né, me faz lembrar um personagem
caricato da televisão, né, que dizia exatamente, odeio o pobre, né? Ele quer aumentar o quintal, o outro não quer vender o pedaço de terra, então põe um muro para lá, põe um muro para cá. Bom, há um rompimento provisório dessa relação, mas depois o Miranda acaba cedendo ao João Romão a mão da filha dele, né? A mão da filha dele, e ele vai acabar casando-se com ela, né? Ele então, né, motivado por essa visão aí, o João Romão, de disputa, ele quer ascender o poder porque ele quer brigar de fato com um cara. Então, se o comendador Miranda já era comendador, o João Romão quer ser comendador também. E quando o Miranda acaba recebendo o título de barão, o João Romão acaba por receber o título de comendador. Então, evidentemente, já estão mais ou menos no mesmo nível, né? Então os dois podem trabalhar, né? Podem trabalhar. Agora, é importante também que se observe, dentro desse contexto de análise de alguma coisa, né? Há um paralelo. Os moradores do Cortiço, que têm menor ambição entre eles, como Rita Baiana, Firmo, Jerônimo e Piedade, o romance busca mostrar aí a influência do meio sobre o homem, né? Porque o Jerônimo, por exemplo, fica caidaço, perdido, né? De amores pela Rita Baiana. Que ela faz isso pela sua sedução, né? Ela seduz exatamente o João Romão. O João Romão não, perdão, o Jerônimo. Ela seduz exatamente o Jerônimo, né? Com seu jeitinho, né? Com as suas cachaças, com seus chás, com as suas bebidas, para ti, etc. Né? Ela faz isso, né? Ora, é importante também que nós observemos que, como estratégia social, o João Romão pede a mão da filha dos Miranda, como eu lhe disse, né? E aí ele descarta a Bertoleza, né? Como se ela fosse um copinho de café. Ele vai descartar a Bertoleza, né? Joga a Bertoleza fora, né? Que não resiste a tudo isso. E quando ela percebe que ela foi enganada, que todas aquelas cartas, de alforria e toda aquela representação do João Romão foi uma mentira. Quando ele apresenta a falsa carta para a Bertoleza, ele, na realidade, abre até uma garrafa de champanhe. Você imagine o João Romão, pão duro, abrir uma garrafa de champanhe para homenagear, quer dizer, tudo para dar autenticidade. Não interessam os meios para João Romão. Interessa exatamente os fins. Tá? Interessa exatamente os fins. Um mau caráter, mau caratismo, pode até ser, mas temos demais. Fica a dica, né? Como diz na atualidade, hashtag fica a dica. Aí está exatamente esse comentário, né, em torno da obra de Aloysio de Azevedo, O Cortiço, né? O Cortiço. Não vamos encerrar sem antes lembrar que o cortiço em si, né, ou seja, a construção, né, a alvenaria, digamos, né, é um personagem, tá? Ele está inserido dentro do contexto desta personagem, tá? Ele é um personagem, um organismo vivo, né, com vários outros micro-organismos a habitar seu interior. Então, vamos observar então que o nosso corpo, onde habitam diversos micro-organismos, né, é o cortiço, seja o cortiço. E esses personagens todos que aqui acontecem, habitam esse cortiço. Portanto, nós temos uma vida e dentro de nós temos várias outras vidas, ou superficialmente, ou internamente, temos várias outras vidas. Então, quando acordamos e abrimos os olhos, a boca, né, puxamos o ar mais fortemente, evidentemente estamos abrindo, né, as nossas portas e janelas como quem desperta depois de dormir 7 horas de chumbo. Interessante que você observou aí nas representações, que você já viu na literatura em si, que você já leu na literatura em si, que você já viu no cinema, inclusive, porque o Cortiço também apresenta um filme muito famoso com a Beth Faria. Então, ótimo! Mais subsídios,
mais argumento para você entender o que foi apresentado, para você observar o que está à sua volta e aí tirar as conclusões. Se era o Brasil de 1890, se era o Brasil do final do século XIX, nós estamos no século XXI e lá se vão 20 e tantos anos para dentro do século XXI. O cortiço ainda é válido? Um abraço para você.